Eu acho que não foi pênalti. Para você foi? Eu achei que foi. Eu acho que eu não marcaria, mas entendo que se um campeonato tem critério, ou você marca os dois ou você não marca nenhum. Então, você eu não pode marcar um marcaria e marcar o outro. O do Murilo no Arrascaeta, entendeu? Eu não teria marcado aquele pênalti, assim como eu não teria marcado esse pênalti no Ferreirinha. Eu sigo o Berna, também não marcaria nenhum dos dois. Aí é o que a gente fala sobre falta de critério. Os dois lances são muito parecidos. Esses dois lances você tem como colocar lado a lado e falar, esses lances são praticamente iguais. Ou você marca os dois ou você não marca nenhum. Dá para marcar um e marcar outro. Não, e às vezes falta de critério do próprio árbitro. Quer dizer, num jogo ele marca e no outro ele não marca. É uma maluquice isso que acontece aqui no Brasil. Para você, Léo, o Vasco vinha numa ascensão e um trabalho bem feito do Dino. De repente, São Paulo vai a São Januário e faz exatamente o que o Vasco fez com o São Paulo aqui no Morumbi no primeiro turno, né? O momento do Vasco era muito melhor que o do São Paulo, realmente. O Vasco vinha jogando muito bem. Os dois zagueiros deram uma estabilidade para o miolo de defesa. O Paulo Henrique faz um grande campeonato brasileiro. Para mim, é o melhor lateral direito do campeonato brasileiro. O Nuno Moreira é o jogador mais regular do Vasco durante toda a temporada. O Coutinho vem bem nos últimos jogos. O Ryan se achou nessa posição como centroavante. O Andrés Gomes também foi uma boa contratação. Mas acho que o São Paulo soube jogar o jogo e era importante conquistar a vitória, mais que tudo para o São Paulo ontem. Com as marcações individuais, acho que o São Paulo neutralizou o que o Vasco tem de melhor e conseguiu no escape a vitória. Fala, Bernardo. Eu acho que o Vasco jogou bem melhor do que o São Paulo no primeiro tempo, mas muito melhor. O São Paulo teve duas oportunidades boas, por incrível que possa parecer, no primeiro tempo. Uma finalização do Tapia, que o Léo Jardim, a gente mostrou esse lance aí, fez uma defesaça, e o lance do pênalti, que para mim foi. E no segundo tempo o Vasco estava jogando melhor, eu concordo com o Ivan, acho que o Fernando Diniz entrou em parafuso cedo demais. O Vasco estava jogando bem. Né? E aí entram Ferreirinha e Rigoni. O Rigoni perdeu 2 gols inacreditáveis. O primeiro deles, uma coisa, nossa, bizonha, assim, um lance bizonho. Assim, um jogador de um time grande como o São Paulo não pode perder uma oportunidade como essa. O segundo ainda passa um pano, o primeiro não. Simplesmente não pode. Então o São Paulo tinha muito contra-ataque. O São Paulo teve o contra-ataque durante boa parte do jogo por causa disso aí que o Ivan falou. A linha defensiva, que é boa do Vasco, principalmente o miolo de zaga, né, com Cuesta e Robert Renan, esses caras jogam muito avançados, né? E acho que o Paulo Henrique não fez uma boa partida ontem. Acho que ele foi mal. Ofensivamente ele vai muito bem. Defensivamente acho que ele tem problema. Eu acho que é uma questão dos dois laterais do Vasco da Gama. E o Cauã Barros, que eu acho um jogadoraço, tomou uma entrada no primeiro tempo e aí ele não foi o mesmo. Eu achava que ele ia sair no intervalo até para a entrada do Cocão, que entrou depois no jogo. Mas o Cauã claramente teve um problema físico ali durante a partida e isso o inviabilizou de certa forma. Primeiro tempo o Vasco poderia ter vencido, liquidado a fatura no primeiro tempo, perdeu alguns gols. O Rafael foi muito bem, foram 8 defesas na partida. Então eu acho que o São Paulo... Foi um jogo muito louco, porque no final você poderia falar assim, pô, o Vasco poderia ter virado, o São Paulo poderia ter feito 3-0, né? Foi um jogo meio maluco, assim, no final. No total, eu achei um bom jogo de futebol, com várias alternativas. Só algo importante com relação aos dois lances que a gente comentou. Wagner Hilley era o VAR em Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, e ele também era o VAR no jogo entre Vasco e São Paulo. Foram critérios diferentes. Foram critérios diferentes. Pois é. Agora, no início do programa, nós falamos que o Ancelotti esteve presente em São Januário ontem. Aliás, na abertura da coletiva hoje, antes dele anunciar os 26 jogadores convocados, ele fez menção à classificação de Palmeiras e Flamengo, da Libertadores, do Atlético Mineiro, e fez menção de ter sido muito bem recebido. Porque o que esse cara vai voltar gordo para a Itália depois? Porque todo lugar que vai, eles enchem um homem de tudo que é comida aqui no Brasil, uma maluquice. Mas você é o quê? Vigilante do peso? Pô, ele tava tomando vinho, você viu? Ele tava tomando vinho e depois uma sobremesa. É a fartura, onde ele vai e enche o homem de tão porco. É fato que sempre que a transmissão pega, ele tá beliscando alguma coisa. Ele tá sendo muito bem tratado. Mas eu tô fazendo o gancho pelo seguinte, nós dissemos no início aqui, Ivan, que os dois goleiros tiveram um bom aspecto e que, de repente, talvez o Léo Jardim merecesse estar no lugar do Bruno, que a gente pôs até a cruzinha lá. Paulo Henrique, o Berna disse que não foi tão bem, mas está na seleção. E tem o Felipe Coutinho, eu citei aqui, vocês falaram que não, mas tem também o Ryan, que é um jogador que está aparecendo, despontando aí para o cenário. E acho que ele também aproveitou para observar um pouquinho o Marcos Antônio, que para mim jogou bem de novo. Ele vai bem. Muito bom jogador. Eu só acho que o Marcos Antônio não aguenta jogar o jogo inteiro.
Marcos Antônio estava na pré-lista dele. É, exatamente. Eu acho que o problema do Marcos Antônio é esse. O Coutinho é aguentar tava jogar o jogo inteiro. O Coutinho estava Mas ele corre uma barbaridade. Agora, de fato, ele poderia observar no Vasco. Que coisa, né? Dá para observar alguns jogadores do Vasco, né? Como cresceu, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Rayan, Felipe Coutinho. Tô esquecendo alguém? Robert Renan não. O Robert Renan tá jogando bem. Ele tá jogando bem, mas é uma posição já com... Eu só corrigindo, o Cleber também corrigiu. Eu falei Bruno, não, Hugo do Corinthians, o goleiro, no caso do Léo Jardim. Robert Renan ou Danilo, por exemplo? Fabrício Bruno. Nenhum. É que o Fabrício Bruno joga em outra posição. Robert Renan é canhoto, né? Eu acho que o Ancelotti está enlouquecido. Com tanto jogador, eu falei assim, vou convidar. Mas você falou que a geração era ruim. Mas é ruim. Não é tanto jogador top de linha que você põe lá no teto. Eu acho que é mediana. Acho que é uma geração mediana. Cabe ao Master... O que é o Masterchef? O segredo do programa da Band Masterchef. É um chefe de cozinha que pega alguns ingredientes e transforma aquilo num banquete. É isso que o Ancelotti vai ter que fazer com a seleção. Mas se você não tiver bons ingredientes, seu banquete não vai sair daquele jeito. Sempre você tem bons ingredientes. O que é a geração? O que você acha ruim, assim, nos principais destaques? Eu acho que é uma geração mediana, Berna. Não é uma geração... Mas você não acha que os destaques dessa Veja, eu estou generalizando. claro. Estou pegando um aqui, outro ali até. Eu acho que é uma geração mediana. Não acho que seja uma geração top de linha. Você acha o Vini Cabe- Júnior mediano? Eu acho que hoje ele está correndo riscos. E o Rodrigo? O Rodrigo voltou a jogar bem bola depois. E o que Rafinha? ficou o Rafinha tem que estar. Esse tem que estar. Esse é bom demais. Eu acho... O Estevão também, Eu acho você o acha Rafinha craque. mediano? Não, o Estevão é craque. Mas do meio de campo para trás, eu não estava analisando o meio campo. A Casemiro crise. é mediano? Eu acho que é um jogador antigo, né? Só que ele é de confiança imediata do Ancelotti. Eu acho que o meio de campo a gente tem um problema sério. As laterais, por incrível que pareça, depois de 2 Copas do Mundo, a gente está conseguindo ver, pelo menos na esquerda, melhores jogadores. Na direita, tenho dúvidas. Como é que a gente vai chegar para a Copa com bons laterais? Nas laterais a gente não tem jogadores consolidados. Isso realmente a gente não Acho tem. que a zaga Mas já o tá resto, bem. eu acho que o material humano da seleção brasileira está entre das principais seleções do mundo. Você coloca entre as principais do mundo? Coloco. Acho que o da França é melhor, acho que o de Portugal é melhor, for olhar- mas o Brasil pode brigar. Individualmente, as seleções aí do mundo, individualmente, eu coloco a França e Portugal num patamar superior. Individualmente, o que esses caras podem entregar. Agora, você olha para o banco de reservas. Eu acho o Ancelotti mais técnico do que o Deschamps e do que o Roberto Martínez. Acho Sim, mesmo. sim, mas é uma primeira experiência que ele está tendo como técnico de seleção. Sim, claro, mas... A CBF, eu acho que ela acerta, ela foi muito criteriosa nas escolhas dos amistosos. Pega 2 da escola asiática, 2 da escola africana e agora 2 da escola europeia, que teremos no ano que vem. Segundo o Rodrigo Caetano, as seleções não estão confirmadas ainda. Devem ser os as Estados europeias. Unidos os jogos. Né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas assim, essa escolha de você setorizar, né? Legal, Futebol acho asiático, futebol europeu, futebol africano, eu acho que é um desafio legal. Se você for olhar a seleção que pratica o melhor futebol hoje, a Espanha, o material humano da Espanha não é melhor que o do Brasil. Ela joga mais bola, porque o trabalho do De La Fuente já é mais longo, ele conseguiu encaixar aquela equipe. Individualmente, Isso o dá material, debate, hein? material da Espanha, para mim, não é melhor que o do Brasil. É que você olha para o meio de campo da Espanha. Ele não é nem melhor do que o de Portugal, nem que o da França. Mas você olha para o meio... Vamos lá. Eu gostei dessa conversa aí. Você olha para o meio de campo da Espanha, você tem... Vamos lá. Zubimendi, Rodri, Merino, Fabian Ruiz. Você tem muita gente boa. Para mim, um setor fundamental de um time de futebol. 5 entre o Zubimendi e o Casemiro, no meu time joga o Casemiro. Não, o Zubimendi tudo bem, mas o Merino, eu acho o Zubimendi um baita jogador. O Merino é um ótimo jogador. O Rodri é um senhor jogador de futebol. Com certeza. Precisa ver como é que ele vai estar fisicamente na Copa do Mundo por causa da grave lesão que ele teve. Ainda não O conseguiu. Fabian Ruiz é um jogadoraço. Mas a diferença tá Pedri. A diferença está nesse setor, mas eles não têm nenhum 9 do tamanho do potencial técnico. O centroavante é o Oyarzabal. Do João Pedro. O João Pedro é muito mais jogador que o Oyarzabal. Aliás, Matheus Cunha também é mais jogador que o Oyarzabal. Nas pontas... Tem Lamine Yamal e Nico Williams. Mas o Brasil tem Vinícius Júnior, o melhor jogador do planeta. Tudo bem. Do outro lado, você tem eu acho que o Brasil tem melhor. A Espanha joga com Lenormand e Hausen hoje, Isso. né? Eu acho que os zagueiros brasileiros são melhores. Mas os laterais espanhóis são melhores.
Em Pedro Porro de um lado, Não. Baldé do outro. Até porque a gente não tem jogadores consolidados nas laterais. O nosso goleiro é melhor. O Alisson é mais goleiro do que qualquer... O Nai Simon, ou eventualmente outro goleiro que você põe na seleção espanhola. Eu acho que esse material humano pode ser próximo, mas para mim eu não cravo aqui que o material humano da Espanha é melhor que o do Brasil. Completamente. Não, eu também acho. Inglaterra é outro time que tem bons valores também, individuais. time titular, acho que o futebol de seleções hoje é muito equilibrado. Você pode ver o Brasil caindo numa fase de oitavas de final, você pode ver o Brasil, de repente, batendo no final de Copa do Mundo. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É muito equilíbrio, há muito equilíbrio. Quem diria que a Inglaterra seria finalista da Euro no ano passado? Pois é. Hoje temos o melhor técnico de clubes do planeta. Tomara que Ancelotti seja assim também em relação às seleções na Copa do Mundo.